Recomendo pessoa que tem mais de 12 anos estar assistindo esse vídeo no meu canal, porque vai ser coisa de terror. Who are you? Who am I? Wait, who are you? Oh, wait, what? Amantes das trevas, hoje queremos contar-lhes a história de Luiz, um jovem muito medroso que transformou seus pesadelos em realidade. Ele costumava ter problemas para dormir desde que viu um filme de terror que seus pais o proibiram. Ele queria ser corajoso, mas ele teve um dos piores momentos de sua vida com aquela história de fantasmas. Ele nunca admitiu que aquele filme grotesco o tivesse assustado. Tudo por não concordar com eles. Mesmo assim, a sua mãe o conhecia muito bem. E no dia seguinte, lançou-lhe um olhar que poderia ser traduzido como: já falei pra você. Naquela manhã, Luiz tinha olheiras enormes e parecia cansado. Durante toda aquela semana, ele sofreu em silêncio o terror de ver sombras ameaçadoras em cada canto de seu quarto. Os rostos dos fantasmas do filme apareciam toda vez que fechava os olhos. Quando finalmente conseguia adormecer, o resultado era sempre o mesmo. Ele sonhava com monstros infernais que o perseguiam em cemitérios, labirintos e ruas solitárias. E então acordava suando e nervoso. No entanto, o que mais o preocupava era continuar parecendo corajoso e não chamar a atenção, pois temia principalmente represálias e ridicularização do seu irmão mais velho, Antônio. Ele tinha visto o maldito filme uma segunda-feira, e aquele fim de semana era o Halloween. Uma emissora de televisão havia programado um filme de terror para todas aquelas noites da semana. Ele tinha visto apenas o primeiro, e isso foi o suficiente. Mas continuou a assistir aos comerciais dos filmes exibidos todos os dias. E imaginou cenas grotescas. O fim de semana se aproximava, e ele estava totalmente apavorado com o que poderia acontecer com ele no dia 31 de outubro. Naquela noite, ele simplesmente se arrastou para a cama, concentrando-se em adormecer logo, e conseguiu. Mas desta vez, os seus sonhos eram mais reais do que o normal. Tanto que ele duvidou que não fossem reais. Naquela noite, ele conheceu um fantasma sorridente, de olhos laranjas, que disse que seu nome era Juan Sorrisos, e que apertou uma mão gelada. Muito educadamente disse: hoje vou visitar a sua casa, tenho que cobrar uma vida. Portanto, acostume-se a viver no inferno. Quando você ouvir os meus passos se aproximando, não importa o que você faça, eu irei te pegar. Ele se levantou gritando e também acordou seu irmão Antônio, que já estava farto dos ruídos e medos daquela semana. Gritou com ele, agarrou pelo pescoço e o ameaçou. Escuta, Luiz, amanhã eu tenho que madrugar. Se você se mexer ou acordar de novo, se olhar para mim, arranco sua cabeça e penduro na janela. Ficou claro para você? Ele acenou com a cabeça e, como um aviso, seu irmão deu um tapa nele e voltou para sua cama. Assustado, ele fechou os olhos e tentou dormir novamente. Ele sabia que não deveria sair dali. Até que, de repente, ele ouviu um rangido, como um passo, um clique. Em seguida, outro passo, e outro passo, e outro passo. Aqueles sons avançaram pelo corredor e depois pela sala, e por fim pararam. Luiz tremia, repetindo todas as orações que conhecia. Então ele ouviu um rangido ainda mais alto e quis acreditar que era sua imaginação, que Juan Sorrisas não estava lá. Ele apertou os olhos, mas o som não parava. Desta vez o clique foi diferente, mais constante. Mas não saiu da cama. No final, ele parou de ouvir aquele som e adormeceu. A noite do pesadelo acabou. A luz do sol anunciou que ele ainda estava vivo e não tinha nada a temer, nem mesmo seu irmão. Então ele se virou para dizer bom dia e se desculpar pelos barulhos feitos na noite anterior e encontrou uma cena assustadora. A cabeça do seu irmão estava pendurada em um gancho na janela. Tinha sido arrancada de seu corpo e gotas de sangue caíam constantemente dele, que pingavam cada vez que batia na poça no chão. Seu rosto refletia um sorriso macabro. Afinal, Juan Sorrisos tinha visitado ele naquela noite. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Um garoto nos mandou histórias baseadas em lendas. Então hoje vamos contar a vocês uma delas. Preparados? Vários séculos atrás, dizem que existia uma cidade no meio do nada.
Sua principal peculiaridade era o tamanho de seus habitantes. Todos eles mediam mais de 2 metros. Por isso era conhecido como a Vila dos Gigantes. Outra coisa curiosa sobre aquele lugar era o seu rei. Ele era uma pessoa estranha e caprichosa. Ele havia sido criado com todos os luxos do mundo. Então ele achava que governar era um jogo. Ele frequentemente tomava decisões imprudentes apenas por diversão. E é por isso que ele era temido por todos os habitantes locais. Outra de suas características era o seu apetite insaciável. Ele tinha vários criados apenas para garantir que a sua despensa estivesse sempre cheia. Não podia faltar nada. Se o rei pedisse algo e não tivesse, as consequências poderiam ser terríveis. Ao mesmo tempo, uma terrível crise atingiu a cidade. Os vizinhos não tinham o que comer, a terra já não dava frutos e aos poucos as reservas iam se esgotando. Isso irritou muito o rei. Então ele enviou 2 dos seus melhores caçadores para trazer carne. E disse que deveriam trazer ou iria matá-los. Mas depois de vários dias visitando as montanhas perto da cidade, as coisas pioraram. Não havia um único animal. Todos já haviam sido capturados e comidos. Os vizinhos estavam morrendo de fome, e o rei, embora ainda tivesse um pouco de comida em casa, ficava cada vez mais zangado com seus criados. O clima entre os vizinhos ficou tenso, com limites inimagináveis, e brigas e saques tornaram-se comuns. A casa real teve que se tornar uma verdadeira fortaleza, com guardas vigiando todas as entradas. Mas a sua majestade só se preocupava apenas com a comida. O seu apetite era insaciável. E ele não se importava com o que acontecia ao seu redor. Os servos já haviam sofrido agressões, ameaças e inclusive já haviam sido assassinados. Já estavam desesperados para encontrar uma solução para o rei. Fariam de tudo para agradá-lo e ter um pouco de tranquilidade. Ele mesmo deu a resposta quando eles voltaram de mãos vazias. Ele os enviou de volta ao exterior com uma ordem clara. E as coisas começaram a melhorar. Depois de apenas 2 dias de caça, os homens chegaram ao palácio anunciando que tinham carne. O rei agiu como louco. Ele finalmente poderia satisfazer os desejos de seu estômago. Os súditos que moravam com ele respiravam aliviados. Eles finalmente poderiam ficar tranquilos. Chegou o momento de servir a comida, e misteriosamente os caçadores já haviam tido o cuidado de cortar tudo. Costumava ser um trabalho que os cozinheiros faziam, mas nesse caso eles haviam adiantado. O rei, com sua ânsia de comer, pediu para não cozinhar a carne. Estava com muita pressa e a comeu crua. E assim foi. Pouco a pouco ele foi devorando tudo o que foi colocado no seu prato. Ao mesmo tempo, o sangue ia impregnando em tudo. As suas roupas estavam completamente vermelhas e havia um cheiro horrível na sala. A criada, encarregada do serviço, saiu do quarto prestes a vomitar. Ela não aguentou suportar aquilo e ficou muito curiosa. Começou a procurar os caçadores para perguntar que tipo de carne eles haviam obtido, já que ela nunca tinha visto nada igual. Mas o que ela encontrou a deixou paralisada. Nos galpões onde os homens trabalhavam, havia muitos ossos que ela identificou imediatamente. Eles eram humanos. Ela não podia acreditar no que via. Suas roupas ainda estavam lá. Estavam rasgadas, como as de um mendigo. Os trabalhadores olharam para ela com uma cara triste e disseram: "Não sabemos por quanto tempo podemos mantê-lo feliz. Apenas procure não ser a próxima." Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo. Por que não jogamos o jogo de não mexa no telefone? Dizem que há algum tempo um cadáver enforcado de uma mulher apareceu no meio da floresta. Era a Loretta Swan, uma mãe solteira que havia deixado apenas uma filha, a Lazari. Ao lado do corpo estava um papel com uma carta de despedida que dizia o seguinte: Minha querida Lazari, ao ler esta carta, você terá muitas perguntas sem respostas. Espero que um dia você possa me perdoar pela dor e pelo sofrimento a que te sujeitei. E, acima de tudo, por deixá-la sozinha de agora em diante.
Estou lutando há muito tempo e a loucura está consumindo a minha mente. Mas antes de ir, quero que você saiba toda a verdade. Você sabe que sempre eu fui muito religiosa e dedicada a cumprir a graça de Deus. Nunca questionei, nem mesmo quando descobri que era estéril e não poderia ter filhos. Eu simplesmente continuei desejando encontrar o amor em um homem bom e justo. Um dia eu estava na biblioteca lendo alguns livros, procurando citações para um discurso, e tive a sensação de que alguém estava me observando. Foi a primeira vez que o vi. Ele era o homem mais bonito que já conheci, e ele tinha uma aparência brilhante e atraente. Cruzamos alguns sorrisos, até que finalmente me aproximei e nos apresentamos. Seu nome era Evan Harrison. Logo depois que começamos a sair, eu quase confessei que estava apaixonada. Era inevitável, havia algo cativante nisso. Em algum lugar entre o real e o divino, confiei a minha vida e os meus segredos a ele, embora ele nunca quisesse falar sobre si mesmo. Eu sabia que eu era estéril, mas ainda assim ele me convenceu a tentar ter um filho que eu tanto queria. Conseguimos, engravidei e comecei a pensar que era um milagre. Então eu tive você, Lázaro. E você tinha o mesmo jeito divino e cativante do seu pai. Mas pouco a pouco, tudo se transformou em algo obscuro e maldade. Evan me abandonou e desapareceu de repente, sem explicação. Apesar disso, segui em frente. Você cresceu feliz comigo. E a cada dia eu te amava mais. Tudo mudou no dia do seu 4º aniversário. Sua aparência sedutora se transformou em algo maligno. Seus olhos não refletiam mais a inocência e agora eles tinham um brilho vermelho, como o fogo do inferno. Comecei a me preocupar e a pesquisar um livro sobre religião, uma explicação do que estava acontecendo com você. Um dia, enquanto estava em casa lendo, ouvi alguns gritos horríveis no quintal. Corri para fora e vi você atacando o nosso vizinho caído no chão, mordendo e o devorando como se você fosse um cachorro faminto atacando a sua presa. Até o seu corpo havia sofrido mutação. Você tinha garras e cascos, dentes pontudos e uma abertura estranha no peito, como uma segunda boca. Quando eu te chamei, você voltou à sua forma normal e correu para me abraçar com lágrimas nos olhos. Eu não podia permitir que isso fosse descoberto e a minha Lázaro fosse tirada de mim. Então me livrei do corpo e acorrentei você no porão. Passei noites sem dormir investigando e finalmente encontrei uma resposta. Parte 2 lá no meu canal.